Olá, meus irmãos! É com muita alegria que estamos aqui hoje para o encerramento dessa matéria, Missiologia, estudo sobre missões. Matéria que muito tem nos ajudado a entender o chamado de Deus. Bom, mas hoje vamos falar sobre povos que não conhecem, que não têm acesso ao Evangelho. Isso mesmo! Hoje você vai entender tudo sobre a janela 10x40. Mas eu não vou falar sobre a janela 10x40 aqui com vocês, porque eu vou enviar no PV dos alunos todo o material para você estudar e responder a sua prova. Hoje vamos fazer um estudo profundo de alguém que foi alcançado pelo nosso Mestre, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo nosso Yeshua HaMashiach. Quem é? O Gadareno. Vamos lá, eu separei aqui as bases bíblicas para o nosso estudo. Primeira dela, Lucas capítulo 8, versículo 26 ao 39, vai falar sobre o Gadareno. Mateus capítulo 8, versículo 28 ao 34, você vai ver sobre o Gadareno. Marcos capítulo 5, versículo do 1 ao 20, fala sobre o Gadareno. Vamos entender um pouquinho mais sobre o Gadareno. Qual é a obra? O que é que o missionário precisa entender? Primeiro que para poder ele chegar até esse Gadareno, ele vai passar por umas coisas que é bem desagradável. E muitas das vezes o missionário não entende isso e para no caminho. Então a gente já viu na aula passada que existem impedimentos para a obra missionária. Mas o Deus que envia é o mesmo que capacita. Ele prepara tudo. Então vamos ler. Marcos capítulo 5, o versículo 19, diz assim: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grande coisa o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Louvado seja Deus. Aqui é o próprio Jesus dizendo para o Gadareno depois que ele foi liberto. Mas antes de Jesus chegar até o Gadareno, você já sabe como foi difícil. Jesus diz: passamos para o outro lado da margem. Então Jesus, quando ele vai, então tem barreira, tem lugares que o missionário precisa passar. Isso é missões transcultural, missões em outro lugar. Então Jesus, ele diz: passamos para o outro lado. Veja que tinha um barco e Zebedeu cuidava do barco, que Jesus levante mais Zebedeu para sustentar, para segurar o barco, para emprestar o barco, para ajudar. Louvado seja Deus. Então Jesus entra nesse barco. Jesus está no barco, mas vem tempestade, vem as lutas, e alguém vai lá despertar Jesus. Tudo isso é obra missionária. Tudo isso é um missionário, ele precisa passar por isso. Mas Jesus diz que cala-te, vento, quieta-te, mar. Jesus, ele tem o controle do barco. Então Jesus no barco as coisas andam. Com Jesus no barco acontece milagre. Então o missionário precisa entender que ele não consegue ir longe demais sem Jesus. Jesus precisa estar no seu barco. Jesus precisa estar comandando, precisa estar lhe orientando para poder você chegar do outro lado. Louvado seja Deus. Chegou do outro lado, a pé enxuto, vem luta. Então quando Jesus chega para esse homem, veja só o que é que missões faz. Estamos estudando missões, povos que não têm acesso à palavra de Deus. Quando Jesus chega lá, ele encontra o Gadareno. O primeiro ponto, o Gadareno, ele não morava em casa, morava em sepulcro. O Gadareno, ele se rasgava, ele gritava. Ninguém queria ficar perto do Gadareno, mas Jesus chega. O missionário, ele vai até onde outras pessoas não conseguem ir. Você não consegue ir, o missionário vai. E quando ele chega ali, ele vai enfrentar essas situações. E ele precisa trazer esse homem para o estágio original. Ele precisa, com a ajuda de Deus, libertar essa pessoa que está cega, tirar essa cegueira. O evangelho, quando chega, ele tira essa cegueira. Então Jesus, quando chega para o Gadareno, ele vai lá, liberta ele, deixa ele limpo. E agora esse Gadareno, que não conhecia a palavra de Deus, que não conhecia Jesus, ele agora se torna o maior missionário. Louvado seja Deus. Jesus olha para ele e diz: vai para a tua casa. Quando chega lá, conta o que foi feito com você.
Anuncia o reino de Deus. Fala o livramento. Fala que o evangelho te alcançou. Isso é missões. É falar o que Jesus fez na sua vida. E aqui eu encerro a aula dizendo: existem muitos missionários que quando vai falar, só quer falar do que Jesus fez comigo, do que eu era. Eu fazia isso, fazia aquilo. Quando eu estava no mundo era isso. Ei, fala que Jesus é, que Jesus pode, que Jesus faz. Porque o seu passado, ele não tem muita importância agora não. Você precisa entender que Jesus te tirou dele. Não é para você viver nele. Tem gente que gasta o tempo todinho falando sobre o que ele fazia quando estava no mundo. Mas o missionário, ele entende que Jesus Cristo transforma ele para ele levar esse evangelho para outros povos que não têm acesso. E agora ele vai ser bênção. Porque ele vai levar solução para quem está na rua, desprezado, cheio de demônio. A palavra de Deus te liberta, a palavra de Deus liberta. Então, a mensagem que eu quero deixar para você, que estudou comigo até hoje, essa matéria de missiologia, querido missionário, primeiramente, Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Segundo, você vai ver que vai ter barreira. E geralmente são os próximos. Geralmente são os de casa que não acreditam muito. Mas se Jesus colocou a chama missionária, não se preocupe, porque o tempo é dele. Então a primeira barreira é que você vai encontrar com os de casa. Mas se você estiver cheio, se você estiver no momento certo que Deus preparou, preparado, revestido, como Jesus disse, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, não se preocupa. Porque Deus ele vai preparar o momento certo para você fazer a vontade dele na terra. Deus vai preparar. E quando Deus envia você, entenda. Vai vir vento, vai vir tempestade, vai vir luta, vai vir perseguições. Mas você precisa entender que o Deus que te chamou, ele é fiel para concluir a boa obra. Mesmo que a situação esteja difícil, mesmo que você olhe para um lado e diga: o vento está forte, as coisas estão difíceis, Deus está dizendo nessa hora para você manter firme, porque já está chegando do outro lado, porque tem pessoas do outro lado que precisam ouvir o evangelho, tem pessoas do outro lado que precisam ouvir Deus falar, ser liberto, pessoas que vivem presas, pessoas que vivem acorrentadas por um inimigo, mas a palavra de Deus está chegando, a palavra de Deus está chegando para libertar. E aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que antes não tinha Deus, ela vai sair liberta e vai ser um grande missionário como esse gadareno. Louvado seja Deus. Ei, firme e forte avante na obra do Senhor, porque fiel é aquele que te prometeu. E aqui eu já agradeço por tudo que Deus tem feito, por tudo que Deus tem nos dado nesse momento, que é a oportunidade de estudar, de aprender mais sobre o reino de Deus. Que Deus abençoe e eu já te espero na próxima matéria. Vamos estar estudando sobre eclesiologia. Que Deus abençoe em nome